Que mais ou menos, mais uma vez, gente, que eu acabei de acordar agora, depois do almoço. É Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, com Yuval Harari. Na página 151 que nós estamos, tá bom? Ele e ela. Ele e ela. Diferentes sociedades adotam diferentes tipos de hierarquias imaginadas. A raça é muito importante para os norte-americanos modernos, mas era relativamente insignificante para os muçulmanos medievais. A casta era uma questão de vida e morte na Índia medieval, ao passo que na Europa moderna é algo que praticamente não existe. Uma hierarquia específica, no entanto, foi de extrema importância em todas as sociedades humanas conhecidas. A hierarquia do gênero. Todos os povos se dividiram entre homens e mulheres, e em quase todos os lugares os homens foram privilegiados, pelo menos desde a Revolução Agrícola. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oraculantes, que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: a gestação da senhora Han será afortunada? Para a qual foi escrita a resposta: se a criança nascer em um dia Jin, será afortunada. Se nascer em um dia Geng, é? Geng, terá um futuro promissor. No entanto, a senhora An daria à luz em um dia Jian. O texto seria determinado com uma impertinente observação. 3 semanas e um dia depois, em um dia de Jian, nasceu a criança. A criança não foi afortunada, gente. Era uma menina. Mais de 3.000 anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma desgraça. Olha para você ver, gente. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam meninas recém-nascidas para ter mais uma chance de ter um menino. Em muitas sociedades, as mulheres eram mera propriedade dos homens, principalmente do pai, marido ou irmão. O estupro, em muitos sistemas jurídicos, era tratado como violação de propriedade. Em outras palavras, a vítima não era a mulher estrupada, mas o homem a quem ela pertencia. Nesse caso, a sentença era transferência de propriedade. O estrupador era obrigado a pagar o valor de uma noiva ao pai ou ao irmão da mulher, e a partir de então ela se tornava propriedade do estrupador. A Bíblia diz que, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça. Está em Deuteronômio 22, 28 e 29. Os antigos hebreus consideravam esse acordo razoável. Vou ver então. Tá aqui mesmo, ó, na Bíblia que eu tô lendo, ó. Se um homem encontrar uma virgem que não é noiva e agarrar e se deitar com ela, estrupar, né, e se deitar com ela, e eles forem descobertos, então o homem que se deitou com ela dará 50 ciclos de prata ao pai da moça, e ela se tornará sua esposa, visto que ele a humilhou, e não lhe será permitido se divorciar dela enquanto ele viver. Nenhum homem deve tomar a esposa do seu pai, para que não desonre seu pai. Tá aqui, ó. Isso mesmo. Mas é o Antigo Testamento, tá, amor? Antes de Jesus vir. Estrupar uma mulher que não pertencia a nenhum homem não era considerado crime algum. Assim como pegar uma moeda perdida em uma rua movimentada não é considerado roubo. E se o marido estrupava a própria mulher, ele não cometia nenhum crime. Na verdade, a ideia de que um marido pudesse estrupar a esposa era um oxímoro. Oxímoro? O que é oxímoro? Oxímoro. 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 Oxímoro, figura em que se combinam palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Por exemplo, obscura claridade, música silenciosa, paradoxismo,
paradoxismo é uma figura de linguagem que consiste em relacionar uma mesma expressão ou locução palavras que exprimem conceitos contrários, tais como festina lente, lúcida loucura, silêncio eloquente. Trata-se de uma figura de retórica clássica. Ser marido era ter controle absoluto da sexualidade da esposa. Dizer que o marido estrupou a própria esposa era tão ilógico quanto dizer que um homem roubou a própria carteira. Tal pensamento não se limitava ao antigo Oriente Médio. Em 2006, ainda havia 53 países em que o marido não podia ser processado por estrupar a esposa. Até mesmo na Alemanha. As leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica para o estupro conjugal. A divisão entre homens e mulheres é produto da imaginação, como o sistema de caças na Índia ou o sistema racial nos Estados Unidos, ou é uma divisão natural com raízes biológicas mais profundas? E se houver, de fato, uma divisão natural, existem também explicações biológicas para a primazia dos homens sobre as mulheres? Algumas das disparidades culturais, jurídicas e políticas entre homens e mulheres refletem as diferenças biológicas óbvias entre os sexos. Gerar uma criança sempre foi trabalho das mulheres, porque os homens não têm útero. Ainda assim, sobre essa verdade universal, todas as sociedades acumularam diversas camadas de ideias e normas culturais que pouco têm a ver com biologia. As sociedades associam masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Por exemplo, na Atenas democrática do século V a.C., um indivíduo provido de um útero não tinha status jurídico independente e era proibido de participar de assembleias populares ou ser juiz. Com poucas exceções, tal indivíduo não podia se beneficiar de uma boa educação, nem se envolver em negócios ou discursos filosóficos. Nenhum dos líderes políticos de Atenas, nenhum de seus grandes filósofos, oradores, artistas ou mercadores tinham útero. O fato de ter útero faz com que uma pessoa seja biologicamente inadequada para essas profissões, gente? Será? Mas para ser mãe pode, né, queridos? Os atenienses da antiguidade acreditavam que sim, não podia ter útero. Os atenienses dos dias de hoje discordam. Na Atenas atual, as mulheres votam, são eleitas para cargos públicos, fazem discursos, projetam de tudo, de joias, edifícios e softwares e frequentam universidades. O útero não as impede as mulheres de fazer nenhuma dessas coisas com o mesmo sucesso que os homens. É verdade que ainda são pouco representadas as mulheres na política e nos negócios. Apenas cerca de 12% dos membros dos parlamentos gregos são mulheres, mas não existe nenhuma barreira jurídica à sua participação das mulheres na política. E grande parte dos gregos dos dias de hoje considera perfeitamente normal que uma mulher ocupe um cargo político. Muitos gregos da atualidade também pensam que uma parte integral de ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres e ter relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto. Eles não enxergam isso como um preconceito cultural, mas sim como uma realidade biológica. Relações entre duas pessoas do sexo oposto são algo natural, mas entre duas pessoas do mesmo sexo não é natural. Na realidade, a mãe natureza não se importa se os homens se sentem sexualmente atraídos uns pelos outros. Apenas mães humanas inseridas em determinadas culturas fazem escândalo a saber que seu filho tem um caso com seu vizinho. A explosão de raiva da mamãe não tem base biológica. Um número significativo de culturas humanas vê as relações homossexuais como algo não apenas legítimo, como até mesmo socialmente construtivo, sendo a Grécia Antiga o exemplo mais notável disso. A Ilíada não menciona que Tétis, gente, eu li sobre a Ilíada, não mencionam que Tétis tivesse qualquer objeção a relações entre seu filho Aquiles e Patroclo. A rainha Olímpia da Macedônia foi uma das mulheres mais temperamentais e poderosas da antiguidade e até mesmo mandou matar seu próprio marido.
o rei Filipe. Mas ela não teve um ataque quando seu filho Alexandre o Grande levou seu amante Hefestion para jantar em casa. Como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas apenas tentam justificar por meio de mitos biológicos? Um bom princípio básico é a biologia permite e a cultura proíbe. A biologia permite e a cultura proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que homens pratiquem sexo uns com os outros. Algumas culturas proíbem de concretizar essa possibilidade. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural, mas de uma perspectiva biológica não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessita de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese e que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz, ou que elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Na verdade, nossos conceitos de natural e não natural não são tirados da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de natural é de acordo com as intenções de Deus, que criou a natureza. Os teólogos cristãos afirmam que Deus criou o corpo humano com a intenção de que cada membro e órgão servisse a um propósito em particular. Se usássemos nossos membros e órgãos para o propósito previsto por Deus, trata-se de uma atividade natural. Mas a evolução não tem propósito, gente. Os órgãos não evoluíram com propósito. E o modo como são usados os órgãos está em constante mudança. Não existe um único órgão no corpo humano que execute apenas o trabalho que seu protótipo executava quando apareceu pela primeira vez, há centenas de milhões de anos atrás. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas depois que existem, podem ser adaptados para outros usos também. A boca, por exemplo, surgiu porque os primeiros organismos multicelulares precisavam de uma forma de levar nutrientes para o corpo. Ainda usamos a boca para isso, mas também usamos a boca para beijar, para falar. E se formos o Rambo, nós usamos a boca para puxar o pino de nossas granadas de mão. Algum desses usos não é natural simplesmente porque nossos ancestrais vermiformes não faziam essas coisas com a boca há 600 milhões de anos? Da mesma forma, as asas não apareceram de repente com toda a sua maravilhosa aerodinâmica. Elas se desenvolveram a partir de órgãos que serviam a outro propósito. De acordo com uma teoria, as asas dos insetos evoluíram há milhões de anos a partir de protuberâncias no corpo de insetos não voadores. Insetos com calombos não estão aqui não, é calombos mesmo, tinha uma área de superfície maior do que aqueles sem calombos. Isso permitiu que absorvessem mais luz do sol e assim ficassem mais aquecidos. Em um lento processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores. A mesma estrutura que era boa para a máxima coincidência. A mesma estrutura que era boa para a máxima absorção da luz do sol, muita área da superfície e pouco peso, também por coincidência dava aos insetos um certo impulso quando saltavam e pulavam. Aqueles com protuberâncias maiores podiam saltar e pular mais longe. Alguns insetos começaram a usá-las para planar, e daí bastou um pequeno passo para chegar às asas capazes de realmente propulsar o inseto no ar. Da próxima vez em que um mosquito zumbir no seu ouvido, acuse-o de comportamento não natural. Se ele fosse bem comportado, esse mosquito, estivesse satisfeito com o que Deus lhe deu, usaria suas asas apenas como painéis solares. O mesmo conceito de multitarefas se aplica a nossos órgãos e comportamentos sexuais. O sexo evoluiu, o princípio, para a procriação e rituais de galanteio como uma forma de avaliar
a decoração de um possível parceiro? Mas muitos animais atualmente fazem uso delas para uma série de propósitos sociais que pouco têm a ver com a criação de pequenas cópias de si mesmos. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam o sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. E isso é antinatural? Eu sabia disso, gente. Olha, estamos agora na página 155, sexo e gênero. Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que o homossexualismo não é natural. A maior parte das leis, das normas, dos direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Biologicamente, os humanos estão divididos entre o sexo masculino e o sexo feminino. O Homo sapiens do sexo masculino tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O indivíduo do sexo feminino tem 2 cromossomos X. Mas homem e mulher são categoriais sociais não biológicas. Embora na grande maioria dos casos, na maior parte das sociedades humanas, homens sejam do sexo masculino e mulheres sejam do sexo feminino, os termos sociais carregam muita bagagem que tem uma relação apenas tênue, se é que tem alguma, com os termos biológicos. Um homem não é um sapiens com características biológicas específicas, como cromossomos XY, testículos e muita testosterona. Em vez disso, o homem se enquadra em um compartimento específico da ordem humana imaginada, da qual ele faz parte. Os mitos da sua cultura lhe designam papéis como participar da política, direitos como votar e deveres como serviço militar, masculinos específicos. Da mesma forma, uma mulher não é um sapiens com 2 cromossomos X. Um útero é muito estrogênio. Em vez disso, é um membro do sexo feminino de uma ordem humana imaginada. Os mitos de uma sociedade lhe atribuem papéis: criar filhos, direitos, proteção contra a violência da mulher, deveres, obediência a seu marido, mulher, femininos específicos, já que mitos e não a biologia definem os papéis, direitos e deveres de homens e mulheres. O significado de masculinidade e feminilidade varia imensamente de uma sociedade para outra sociedade. Para tornar as coisas menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se define em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permanecem constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher, e algumas culturas reconhecem outras categorias, as chamadas características masculinas e características femininas. São intersubjetivas e passam por constantes mudanças. Por exemplo, existem muitas diferenças no comportamento, nos desejos, nas vestimentas. Eu tô com a camisa aqui que é masculina, mas eu comprei pra mim, gente, ó. Ela tem até esse bolsinho aqui, ó, que geralmente eles falam que roupa de mulher e de homem. Tem nada disso não. Ficou bonito, tem que comprar. Para se tornar ainda menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permaneceram constantes ao longo da história. O gênero se divide em homem e mulher, e algumas culturas reconhecem outras categorias de gêneros, as chamadas características masculinas e características femininas. São intersubjetivas e passam por constantes mudanças. Por exemplo, existem muitas diferenças no comportamento, nos desejos, nas vestimentas e até mesmo na postura corporal, esperados das mulheres da Atena clássica e de Atenas moderna. Página 157. O sexo é brincadeira de criança, mas o gênero é uma coisa séria. Conseguir ser um membro do sexo masculino é a coisa mais simples do mundo. Basta nascer com um cromossomo X e um cromossomo Y. Ser um indivíduo do sexo feminino é igualmente simples. É um par de cromossomo X que resolve o assunto.
Por outro lado, ser homem ou mulher é uma tarefa muito complicada e exigente, gente, chega até a cansar. Como a maior parte das qualidades masculinas e femininas são culturais e não biológicas, nenhuma sociedade coroa automaticamente cada pessoa do sexo masculino como homem e cada pessoa do sexo feminino como mulher. Tampouco cada uma desses títulos são louros sobre os quais descansar assim que adquiridos. Os indivíduos do sexo masculino precisam provar sua masculinidade constantemente, durante toda a sua vida, coitado, do berço ao túmulo, em uma série de interminável de ritos e performances. E o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais do que é feminina o bastante. O sucesso não é garantido. Os indivíduos do sexo masculino, em particular, vivem um temor constante de perder sua afirmação de masculinidade. Durante toda a história, estiveram dispostos a arriscar e até mesmo sacrificar sua vida, apenas para que as pessoas dissessem: ele é um cara de verdade, é um homem de verdade. Isso aqui, gente, olha, é um retrato do rei Luís XVI da França. Observe a peruca longa, meia calça, os sapatos de salto alto, a postura de bailarina do rei, enorme espada. Na América contemporânea, todas essas coisas, com exceção da espada, seriam consideradas marcas de caráter afeminado. Mas em seu tempo, Luís era um paradigma europeu de masculinidade e virilidade. Que Barack Obama, bem diferente, né? Porque o outro tava com peruca, com um salto alto e tal. Barack Obama tá aqui, ó. Masculinidade no século XXI, um retrato oficial de Barack Obama. O que aconteceu com a peruca, gente? O que aconteceu com a meia calça? O que aconteceu com os sapatos altos? E a espada, cadê? Homens dominantes nunca tiveram uma aparência tão tediosa e monótona quanto nos dias de hoje. Durante boa parte da história, os homens dominantes foram coloridos e exibicionistas, como os chefes indígenas americanos, com seus cocares de penas e marajás hindus, enfeitados com seda e diamantes. No reino animal, os machos tendem a ser mais coloridos e enfeitados que as fêmeas, como mostra a cauda do pavão e a juba do leão. Nós estamos aqui na página 162. O que há de tão bom nos homens? Será que tem alguma coisa boa nos homens? Pelo menos desde a Revolução Agrícola, a maior parte das sociedades humanas tem sido sociedades patriarcais que valorizam mais os homens do que as mulheres, independentemente de como a sociedade definia homem e mulher. Ser homem sempre foi melhor. Sociedades patriarcais educam os homens para pensar e agir de modo masculino e as mulheres para pensar e agir de modo feminino, punindo qualquer um dos que ouse cruzar essas fronteiras. Apesar disso, não recompensam da mesma forma aqueles que se adaptam. Qualidades consideradas masculinas são mais valorizadas do que aquelas que são consideradas qualidades femininas. E membros de uma sociedade que personificam o ideal feminino recebem menos do que aqueles que exemplificam o ideal masculino. Menos recursos são investidos na saúde e na educação das mulheres. Elas, as mulheres, têm menos oportunidades econômicas, menos poder político e menos liberdade de movimento, é verdade. O gênero é uma corrida em que os corredores competem apenas pela medalha de bronze. Certamente um punhado de mulheres chegou à posição alfa, como Cleópatra do Egito, a imperatriz Hu Zetian da China, 700 anos antes de Cristo, Elizabeth I da Inglaterra, mas elas são as exceções que confirmam a regra. Durante o reinado de 45 anos de Elizabeth, todos os membros do parlamento eram homens, todos os oficiais da marinha e do exército real eram homens, todos os juízes e advogados eram homens, todos os bispos e arcebispos eram homens, todos os teólogos e sacerdotes eram homens. Todos os médicos e cirurgiões eram homens. Todos os estudantes e professores de todas as universidades e faculdades eram homens. Todos os prefeitos e xerifes eram homens. E quase todos os escritores, arquitetos, poetas, filósofos, pintores, músicos, cientistas eram homens.
O patriarcado tem sido a norma em quase todas as sociedades agrícolas e industriais também. Resistiu teimosamente a levantes políticos, revoluções sociais e transformações econômicas. O Egito, por exemplo, foi conquistado inúmeras vezes no decorrer dos séculos. Assírios, persas, macedônios, romanos, árabes, mamelucos, turcos e britânicos o ocuparam, e na sociedade sempre permaneceu patriarcal. O Egito foi governado pela lei faraônica, grega, romana, muçulmana, otomana e britânica, e todos discriminavam pessoas que não eram consideradas homens de verdade. Como o patriarcado é tão universal, não pode ser produto de algum círculo vicioso que teve início por um acontecimento ao acaso. É particularmente digno de nota que, mesmo antes de 1492, a maior parte das sociedades, tanto das Américas quanto da África e da Ásia, eram patriarcais, embora não tenha tido contato durante milhões de anos. Porque os astecas, gente, se o patriarcado na África e o patriarcado na Ásia resultou de alguns acontecimentos fortuitos, por que os astecas e os incas eram patriarcais, hein? É, gente, muito mais provável que, embora o conceito preciso de homem e mulher varie entre as culturas e exista alguma razão biológica universal para quase todas as culturas valorizarem a masculinidade em detrimento da feminilidade. Não sabemos qual é essa razão. Há muitas teorias, nenhuma delas convincente. Nós estamos aqui o poder dos músculos. A teoria mais comum aponta para o fato de que os homens são mais fortes que as mulheres e utilizaram sua maior capacidade física para obrigar as mulheres a se submeterem a eles. Uma versão mais sutil dessa afirmação sustenta que a força do homem permite que eles monopolizem tarefas que demandam trabalho braçal, como arar e colher, mas nós fazemos isso também. Isso lhe dá o controle da produção de alimentos, o que, por sua vez, se traduz em influência política. Há dois problemas com essa ênfase no poder dos músculos. Primeiro, a declaração de que os homens são mais fortes do que as mulheres. É verdadeira apenas na média, apenas se considerando certos tipos de força. As mulheres geralmente são mais resistentes à fome, doenças e fadiga que os homens. Há também muitas mulheres capazes de correr mais rápido e levantar mais peso que muitos homens. Além disso, o maior problema dessa teoria é que as mulheres, ao longo da história, foram excluídas, sobretudo, de empregos que exigiam pouco esforço físico, como sacerdócio, lei e política, enquanto se dedicava ao trabalho braçal nos campos, no artesanato e nos cuidados com a casa. Se o poder social fosse dividido diretamente com base em vigor ou força física, as mulheres teriam se dado muito melhor. O que é ainda mais importante, simplesmente não existe relação direta entre a força física e o poder social entre os homens, entre os humanos. Pessoas na casa dos 60 anos de idade costumam exercer esse poder sobre pessoas de 20 anos de idade, ou 20 e poucos anos de idade. Ainda que os mais novos sejam muito mais fortes, o típico fazendeiro do Alabama de meados do século XIX poderiam ser derrotados em segundos por qualquer um dos escravos que trabalhavam nos campos de algodão. Não se usavam lutas de boxe para selecionar faraós egípcios ou papas católicos. Em sociedades de caçadores-coletores, a dominância política costuma residir com quem tem a melhor aptidão social e não a musculatura mais desenvolvida. No crime organizado, o chefão não é necessariamente o homem mais forte. Quase sempre é um homem mais velho que raramente faz uso de seus punhos. Consegue que os mais jovens e com melhor preparo físico façam o trabalho sujo por ele. Um cara que pensa que a forma de dominar o grupo é acabar com o chefe provavelmente não vive o bastante para aprender com seu erro. Até mesmo entre os chimpanzés, o macho alfa conquista sua posição construindo uma colisão estável com outros machos e fêmeas, e não por meio de violência sem discernimento. Na verdade, a história humana mostra que costuma haver uma relação inversa entre proeza física e poder social. Na maioria das sociedades, são as classes mais baixas que fazem o trabalho braçal. Isso possivelmente reflete a posição do Homo sapiens na cadeia alimentar. Se as habilidades físicas fossem as únicas a serem consideradas,
os sapiens estariam em um degrau no meio da escada. Mas suas habilidades mentais, suas habilidades sociais os colocaram no topo. É, portanto, simplesmente natural que a cadeia de poder dentro da espécie também seja determinada mais por habilidades mentais e sociais do que pela força bruta. É, portanto, difícil acreditar que a hierarquia social mais influente e mais estável da história seja fundada sobre a capacidade física dos homens de coagir as mulheres. Nós estamos na página 165. A escória da sociedade. Ai, a escória da sociedade. Outra teoria, vou ficar bem pertinho de você. Outra teoria explica que a dominância masculina resulta não da força, mas da agressão. Milhões de anos de evolução tornaram os homens muito mais violentos que as mulheres. As mulheres podem se igualar aos homens no que diz respeito a ódio, ambição e violência, mas quando a situação fica crítica, em tese, os homens estão muito mais dispostos a partir para a violência física, e é por isso que em toda a história a guerra sempre foi uma prerrogativa masculina. Em tempos de guerra, o controle dos homens sobre as forças armadas também os transformou nos senhores da sociedade civil. Eles então usaram o controle que tinham sobre a sociedade civil para travar cada vez mais guerras, e quanto maior o número de guerras, maior o controle dos homens sobre a sociedade. Esse ciclo retroalimento explica tanto a onipresença da guerra quanto a onipresença do patriarcado. Estados recentes dos sistemas hormonal e cognitivo de homens e mulheres fortalecem a hipótese de que os homens, de fato, têm tendências mais agressivas e violentas e, portanto, são, no geral, mais adequados para servirem como soldados comuns. Mas, considerando que todos os soldados são homens, devemos concluir que aqueles que gerenciam a guerra e colhem seus frutos também são homens? Isso não faz sentido. É como presumir que, como todos os escravos que cultivavam campos de algodão são negros, o dono da plantação também é negro. Assim como uma força de trabalho formada apenas por negros pode ser controlada exclusivamente por brancos, porque um corpo de soldado composto apenas por homens não poderia ser controlado por uma liderança totalmente, ou pelo menos em parte, feminina? Hum, hum. De fato, em inúmeras sociedades ao longo da história, os oficiais de mais alto escalão não começaram como soldados. Aristocratas, pessoas ricas e bem instruídas, eram automaticamente designadas a patentes mais altas, sem nunca terem servido um único dia como soldados. Quando o Duque de Wellington, inimigo de Napoleão, se alistou no exército britânico aos 18 anos de idade, foi imediatamente nomeado oficial. Ele não tinha muita consideração pelos plebeus sob seu comando. Temos nas Forças Armadas a escória da terra na função de soldados comuns, escreveu a um companheiro aristocrata durante a guerra contra a França. Esses soldados comuns costumavam ser recrutados entre os mais pobres ou entre minorias étnicas, como os católicos irlandeses. A chance de subirem na hierarquia militar era irrisória. Os postos superiores estavam reservados para duques, príncipes e reis. Mas por que só para duques e não para duquesas, hein? Igual eu, assim, que sou uma duquesa. Com as unhas tudo mal feitas aqui, ó. O Império Francês na África foi consolidado e defendido pelo suor e pelo sangue dos senegalenses, argelinos e franceses da classe trabalhadora. O percentual de franceses bem-nascidos nas linhas de combate era insignificante. Ainda assim, o percentual de franceses bem-nascidos dentro da pequena elite que conduziu o exército francês, comandou o império e colheu seus frutos era muito alto. Por que apenas franceses e não francesas, hein? Na China, havia uma longa tradição de subjugar o exército à burocracia civil, de modo que mandarins que nunca haviam empunhado uma espada muitas vezes comandavam as guerras. Não se gasta um bom ferro para produzir pregos, dizia um ditado chinês popular, cujo significado era que as pessoas realmente talentosas faziam parte da burocracia civil e não do exército. Mas por que então todos esses mandarins eram homens, hein?
Não se pode argumentar racionalmente que fraqueza física ou baixos níveis de testosterona impediam as mulheres de se tornarem mandarinas, generais e políticas. Para gerenciar uma guerra, certamente é preciso vigor, mas não tanta força física ou agressividade. Guerras não são brigas de bar, gente. São projetos muito complexos que exigem um grau extraordinário de organização, cooperação e capacidade de conciliação. A capacidade de manter a paz em casa, fazer aliados no exterior, entender o que passa pela cabeça das outras pessoas, particularmente os seus inimigos, costuma ser a chave para a vitória. Por conseguinte, um homem bruto, um homem agressivo, muitas vezes, é a pior escolha para coordenar uma guerra. Uma opção muito melhor é uma pessoa colaborativa, que saiba como apaziguar as coisas, como manipular e como ver as coisas de diferentes perspectivas. É disso que são feitos os que constroem impérios. Augusto, militarmente incompetente, foi bem-sucedido na consolidação de um regime imperial estável, conquistando algo que desconcertou Júlio César e Alexandre Magno, que eram generais muito melhores do que ele. Tanto seus contemporâneos quanto historiadores modernos costumam atribuir essa façanha à sua virtude de clemência, moderação e clemência. As mulheres frequentemente são estereotipadas como melhores manipuladoras e apaziguadoras que os homens e são famosas por sua capacidade superior de exercer as coisas de perspectiva dos outros. Se há alguma verdade nesses estereótipos, então as mulheres teriam sido excelentes políticas e construtoras de impérios, deixando trabalho sujo nos campos de batalha para os machos carregandos de tostas, deixando o trabalho sujo nos campos de batalha para os machos carregados de testosterona e desprovidos de sutileza como as mulheres são. Apesar dos mitos populares, isso raras vezes aconteceu no mundo real. Não está nem um pouco claro qual seria o motivo. Página 167, Genes patriarcais. Um terceiro tipo de explicação da ordem biológica atribui menos importância à força bruta e à violência e sugere que em milhões de anos de evolução, homens e mulheres desenvolveram estratégias diferentes de sobrevivência e de reprodução. Como os homens competiam entre si pela oportunidade de engravidar mulheres férteis, a chance de reprodução de um indivíduo dependia, acima de tudo, de sua capacidade de superar em desempenho e derrotar outros homens. Com o decorrer do tempo, os genes masculinos que conseguiam passar para a geração seguinte eram aqueles pertencentes aos homens mais ambiciosos, agressivos e competitivos. Uma mulher, por outro lado, não tinha dificuldade em encontrar um homem disposto a engravidá-la. No entanto, se quisesse que seus filhos dessem netos, precisava carregá-los no útero durante 9 árduos meses e depois cuidar deles durante anos. Durante esse período, tinha poucas oportunidades de obter comida e necessitava de muita ajuda. Precisava de um homem para garantir sua própria sobrevivência e de seus filhos. A mulher não tinha muita escolha, além de concordar com quaisquer condições que o homem estipulasse para ficar por perto e dividir o fardo. Com o tempo, os genes femininos que chegaram à geração seguinte pertenciam a mulheres de caráter cuidador e submisso. Mulheres que passavam tempo excessivo em disputas por poder não deixaram nenhuma desses genes poderosos para gerações futuras. O resultado dessas diferentes estratégias de sobrevivência, segundo essa teoria, é que os homens foram programados para serem ambiciosos e competitivos e sobressaírem na política e nos negócios, enquanto as mulheres tendiam a se recolherem e a dedicarem a vida a apoiar a carreira do marido e dos filhos. Mas essa abordagem também parece ser desmentida pelas evidências empíricas de experiência. Particularmente problemática é a suposição de que a dependência por parte das mulheres de ajuda externa as tornou dependentes dos homens e não de outras mulheres, e de que a competitividade masculina fez dos homens seres socialmente dominantes. Existem muitas espécies de animais, como os elefantes e os bonombos, em que a dinâmica entre fêmeas dependentes e machos competitivos resulta em uma sociedade matriarcal.
Como as fêmeas necessitam de ajuda externa, são obrigadas a desenvolver suas habilidades sociais e aprender a cooperar e apaziguar. Elas constroem redes sociais totalmente femininas que ajudam cada um dos membros a criar seus filhos. Os machos, enquanto isso, passam o tempo lutando e competindo. Suas habilidades e laços sociais permanecem subdesenvolvidos. Sociedades de bonobos e elefantes são controladas por fortes redes de fêmeas colaborativas, enquanto os machos egocêntricos e não colaborativos são jogados para escanteio. Embora as fêmeas do bonobo sejam geralmente mais fracas que os machos, elas costumam formar grupos para subjugar os machos que passam dos limites. Se isso é possível entre os bonobos e elefantes, por que não é possível entre os Homo sapiens, hein? Os sapiens são animais relativamente fracos, cuja vantagem está em sua capacidade de cooperar em grande escala. Nesse caso, deveríamos esperar que as mulheres dependentes, mesmo que sejam dependentes de homens, usassem suas habilidades sociais superiores para cooperar, a fim de superar estrategicamente e manipular homens agressivos, autônomos e egocêntricos. Como foi que uma espécie cujo sucesso depende sobretudo da cooperação, os indivíduos supostamente menos colaborativos, que são os homens, controlaram os indivíduos supostamente mais colaborativos, que são quem? As mulheres? Até o momento presente, não temos uma resposta satisfatória se são homens ou mulheres. Talvez as suposições comuns estejam simplesmente erradas. Quem sabe os machos da espécie Homo sapiens não são caracterizados por força física, agressividade, competitividade, e sim por habilidades sociais superiores e uma tendência maior a cooperar? Simplesmente não sabemos. O que sabemos, no entanto, é que durante o último século os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada vez mais sociedades não só concedem homens e mulheres status jurídico, direitos políticos e oportunidades econômicas iguais, como também repensam por completo suas concepções mais elementares do gênero e sexualidade. Embora as diferenças entre os gêneros ainda sejam significativas, as coisas vêm avançando rapidamente. Página 169. Em 1913, a ideia de conceder direito ao voto às mulheres era vista nos Estados Unidos como ultrajante. A perspectiva de uma ministra ou juíza da Suprema Corte era simplesmente ridícula. A homossexualidade era um tabu tão grande, gente, que não podia sequer ser discutido na sociedade educada. Em 2015, o direito ao voto feminino é ponto pacífico. Ministras dificilmente são motivo de comentário. E 5 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, 3 deles mulheres, decidiram a favor da legalização do casamento entre membros do mesmo sexo, invalidando as objeções de 4 juízes homens. Essas mudanças drásticas são precisamente o que torna a história do gênero tão desconcertante. Se, como hoje se vem demonstrando de maneira tão clara, o sistema patriarcal se baseou em mitos infundados e não em fatos biológicos. O que explica a universalidade e estabilidade desse sistema, gente? O que explica aí? Aí nós vamos parar aqui na página 171. Beijos e até mais!